Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? A Ti, Senhor, nós somos gratos, porque o Senhor é o único digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Somos gratos pela Tua fidelidade, pela Tua graça e pelo Seu amor, que é derramado sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos, Pai Celestial. Nós Te exaltamos, porque o Senhor é maravilhoso. Ao único que devemos derramar todo louvor e toda adoração, o único digno de receber a honra, a glória e todo o poder. Nós entregamos nossa vida totalmente em Tuas mãos, Pai. E somos gratos pelo Teu amor e pela Tua graça, que é derramada sobre nossas vidas todas as manhãs, pelas Suas misericórdias que se renovam em nossas vidas. Louvado e exaltado seja Teu nome, Pai. Grande é o Senhor, Deus único, Deus todo-poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor. Aquele que foi, que é e que há de vir, nós te louvamos. Nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o único digno de receber toda a glória e todo o louvor. Espírito Santo, vem nesta manhã e ministra aos nossos corações, capacita-nos, Espírito Santo, a compreender e a entender a Tua palavra, principalmente aquelas coisas que ficam meio que ali escondido naquele texto, que a gente possa tirar o mais profundo, Pai, que não seja só uma leitura superficial da Tua palavra, mas que possamos aprender e compreender o que o Senhor quer passar para nós, Pai. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Não deixa que seja uma leitura superficial, não deixa que seja apenas uma história contada, mas que através dessas experiências a gente possa trazer aprendizados para a nossa vida. E tudo isso para a honra e glória do Teu santo nome. Espírito Santo, derrama sobre nossas vidas os Teus dons, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. Dom de conhecimento, sabedoria, de profecia, cura, milagres, fé, o dom do amor, Pai, que sem esse os outros não servem para nada. Dom de discernimento de espírito, como vamos precisar deste dom para esses últimos dias. Dom, Pai, de língua e de interpretação, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Levanta, Pai, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, pastores para o Teu ministério. Que as igrejas entendam que necessita desses 5 ministérios dentro da sua igreja para funcionar. Chega de pastores, Senhor, sobrecarregados, tendo que fazer todos os 5 ministérios de uma vez só, Pai. Que volte, Pai, que a igreja volte a abrir os olhos para a Tua palavra e que esses 5 ministérios volte a surgir nas igrejas para que elas sejam na perfeição conforme a Tua vontade, onde há pessoas para exortar os outros e pessoas prontas, de coração aberto, para receber essa exortação e aprender e tomar um rumo novo e estar mais próximo a Ti, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, ministra aos nossos corações, que a gente aprenda a tirar esse melindre que muitas vezes temos. Muitas vezes a sua igreja tem, o seu povo tem, um povo que é superficial, que é tão raso na fé, que qualquer palavra de exortação já os afasta,
já não faz eles buscarem ao Senhor, já fica magoado com a liderança ou com a igreja em si, Senhor. Muda a mentalidade do teu povo. Chega de crianças espirituais, precisamos neste momento de mais e mais filhos maduros, pessoas com mais sede da tua palavra, pessoas com mais sede do teu conhecimento, pessoas que desejam ver o Senhor, pessoas que desejam estar na tua presença, pessoas que desejam ter uma vida completamente entregue a ti. Age, Espírito Santo, na vida da tua igreja, ministrando com o teu poder e com a tua glória. E estamos aqui de coração aberto, começa em nós. Age com teu poder sobre as nossas vidas, que possamos ter o coração, a mente e os ouvidos abertos, prontos para ouvir o teu Espírito, para ouvir da tua vontade, para aprender com a tua palavra, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Te peço pela vida de cada um aqui, Pai. Só o Senhor é conhecedor das nossas lutas, das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos sonhos e desejos, Pai. Só o Senhor sabe o que fará bem a nós. Quantas vezes sonhamos e desejamos com coisas que nos afastará da tua presença. Que esses sonhos e esses desejos não sejam realizados, Pai, mas sim que o sonho que vem do teu coração, os desejos que vêm da tua presença, para que possamos cada vez mais orarmos, buscarmos a tua vontade sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida da nossa cidade, da nossa família, do nosso estado, do nosso país. Que aprendamos, Senhor, a orar o teu desejo, os teus sonhos. O Senhor conhece, sabe por que estamos muitas vezes com dores, com dificuldades, com lutas, e o Senhor sabe que só em Ti podemos ser vencedores. Então, queremos nos agarrar na Tua presença, estar na Tua presença para passar por essas lutas, por essas dificuldades, Pai. E derrama da Tua cura sobre quem precisa, e que essa cura traga transformação e testemunho de vida. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos olhares, a nossa língua, o nosso agir, às vezes o nosso comportamento, Pai. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, cometemos erros, mas somos purificados e santificados pelo sangue de Jesus e estamos cada vez mais buscando santidade, cada vez mais buscando a tua presença. Então, o Espírito Santo esteja sempre ministrando aos nossos corações, para que possamos cada vez mais estar longe do pecado, cada vez mais próximo do Senhor. E que tudo isso seja para ti, Senhor. Livra-nos, Pai, de todo mal, de toda seta, de toda armadilha, Pai. Que possamos estar revestidos da tua armadura e que possamos estar protegidos pelos teus anjos, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Te peço pela nossa nação, que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar abençoando os seus governantes, que o Senhor venha estar transformando os seus corações, que o Senhor venha estar abençoando aqueles que lutam pelo Senhor e que a sua justiça seja derramada sobre aqueles que são injustos. Mas nós sabemos também, Pai, que a sua vontade é soberana. E eu creio que isso é um tempo para um amadurecimento da tua igreja, então que a sua igreja desperte para o desejo de buscá-lo, de depender totalmente da tua presença.
uma igreja totalmente dependente do Senhor. Levante, Senhor, cada vez mais servos que desejam a tua presença. Que a nossa nação possa realmente viver este avivamento feito pelos teus profetas. E para que isso ela tenha uma vida de oração, que as pessoas aprendam que não há avivamento sem oração, que não há transformação sem oração, que não há cura sem oração, que não há uma proximidade de ti, Senhor, sem oração, não há maturidade sem oração, Pai. Que a oração ela é o coração da igreja, ela é a essência da igreja. A igreja que não ora não tem poder, a igreja que não ora não tem mover do Espírito. A igreja que não ora acaba sendo uma igreja morna, assim como é a Laodiceia. Que os líderes começam a entender que quanto mais oração, mais mover do Espírito, mais transformação, mais conversão, mais avivamento. Tem misericórdia de nós, Pai. Traga paz para Jerusalém, Senhor. Traga paz para o Oriente Médio. Traga paz para o mundo. Quantos lugares que estão em conflitos, quantos lugares a fome já está atingindo, quantos lugares sempre viveu com a fome, quantos lugares as coisas estão ficando impossíveis, e quantas notícias temos, Pai, de coisas não boas que estão para acontecer. Quantas notícias, Pai, muitas vezes temos, de que o fim está chegando. Mas nós não podemos ter medo, sim, precisamos estar totalmente firmados, firmados na tua presença, firmes no Senhor, firmes em ti, Senhor, confiantes que o Senhor é soberano sobre nossas vidas. Assim como o Senhor livrou e protegeu o povo hebreu de todas as tribulações que o Egito passou, creio que assim o Senhor fará conosco. Assim como o Senhor livrou e protegeu o povo de Israel no meio de tantas batalhas, creio que assim o Senhor também fará conosco. Então, que possamos estar totalmente firmados na tua palavra, na tua presença, para que possamos viver e ver o sobrenatural do Senhor. Que os nossos corações possam estar tão cheios da tua presença, ao ponto de ouvir e sentir e de ver as coisas que o Senhor está preparando para esses dias. Seja, Senhor, com aquele povo, que Jerusalém possa reconhecer Jesus como o Messias, que o povo hebreu possa reconhecer Jesus como o Messias, que o Senhor possa trazer sobre a vida deles a plenitude do teu Espírito. Porque o Senhor mesmo disse em Mateus 23 que ninguém mais o verá enquanto aquele povo não o reconhecer. Age, Espírito Santo, sobre aquele lugar. Use vidas se necessário, mas faça o sobrenatural se também for necessário. Que pessoas continuem a se converter e serem salvas por sonhos e visões, mas que o Senhor também levante corajosos, pessoas dispostas a entregar-se totalmente ao Senhor, para que elas possam também, com sabedoria, ministrar sobre aquelas vidas. E que o mundo todo veja que o Deus único é sobre Israel. E que o mundo todo veja que o Deus único é sobre a sua igreja. E que tudo isso, Senhor, seja para a honra e para a glória do seu santo nome. Para que o Senhor seja louvado. Para que o Senhor seja exaltado. Para que o Senhor seja engrandecido hoje e sempre, Pai. Traga, Pai,
mais gente para este momento, para a honra e glória do teu santo nome. Pessoas cada vez mais capacitadas para buscar a tua presença e a tua palavra, e também para ministrar a tua palavra. Que tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Aqueles que já estão ou que entraram depois, Pai, que o Senhor esteja despertando-os, incomode-os verdadeiramente para que eles não consigam dormir neste horário, Pai. Para que essa sede, esse desejo de buscar a tua presença cresça em nossos corações, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Vem com o teu reino, vem com o teu poder. Obrigado pelo pão de cada dia. E que o seu nome seja louvado hoje e sempre, porque teu é o reino, o poder e toda a glória para todos sempre. Em nome de Jesus que oramos, gratos. Amém. Amém. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. A gente está lendo, então, o livro de Gênesis. A gente já está passando agora, então, para a terceira fase de Gênesis. Eu costumo dizer que Gênesis dá para dividir em várias partes, mas vamos dividir nas quatro grandes partes, né? Então a gente tem ali o começo de Gênesis que fala sobre a criação, sobre Adão, é Deus contando a história de todo o povo. E aí a gente tem ali dentro dessa primeira parte também a história de Noé, a história do dilúvio, a história da Torre de Babel com Nimrod, e Deus então ali, incrivelmente, dando as línguas para o povo, e eu creio que retirando a língua que eles falavam no jardim, e ali então o povo se distribui para todas as nações. E ali então a gente começa também a história de Terá. Isso é muito interessante. A gente começa a história de Terá. Terá é chamado para ir para Canaã, ele sente que tem que ir para lá. Mas terá um grande exemplo para que a gente aprenda a não seguir de pessoa que tem um chamado e para na metade do caminho. Então Terá é chamado, ele sai de Ur dos Caldeus para ir para Canaã e para em Arã. Então ali com a sua, uns em Hebreus vai dizer com a sua morte, outros dizem que não, mas ali então Abrão na época é levantado então para continuar o trabalho de seu pai. Deus pede para que Abrão largue toda a sua parentela e vá para onde ele ordenou. Abrão então sai dali, vai ali, então a gente começa essa segunda parte da história, que é a história de Abrão ou Abraão. Só que ele leva seu filho Ló, seu sobrinho Ló, e isso começa a dar dor de cabeça para ele. Abraão comete alguns erros também que vai trazer transtorno para toda a sua descendência. Mas a gente vê, então, que eu gosto muito, que eu vejo na história de Abraão, é um amadurecimento. Abraão, então, amadurece, e isso é maravilhoso, porque a gente vê ele cometendo erros, muitas vezes duvidando do que Deus prometeu para ele, por isso ele comete esses erros. A gente vê ele sofrendo as consequências, desses erros, mas a gente vê o quanto Deus, mesmo assim, é com Abraão. E aí a gente vê esse amadurecimento de Abraão no final da sua história, já com seu filho Isaac, acredito eu, maduro, Deus pedindo seu filho, e ele não questiona Deus, ele simplesmente obedece. Isso para mim é um sinal de amadurecimento de Abraão, que ele já não questiona mais a Deus, Deus fala com ele, ele simplesmente obedece, confiante totalmente no Senhor. E aí a gente vê outra confiança de Abraão quando ele manda seu servo ir para buscar a esposa de Isaac.
E ali a gente tem, então, uma cena que ele fala, cara, o anjo do Senhor já vai prepará-la. Ele vai prepará-la. E aí a gente começa ali um trecho da história de Isaac, que é curto, mas a gente vê então Isaac recebendo sua esposa, a gente vê sua esposa tendo dificuldade para ter filhos, eles passaram 20 anos tentando ter filhos, até então que Isaac clama ao Senhor por um filho e Deus então o abençoa, e ele ali então tem gêmeos. A gente vê desde o ventre de Rebeca esses gêmeos já brigando, já entrando em conflito. A gente tem Isaac cometendo o mesmo erro de seu pai, Abraão, com o rei dos filisteus. Mas a gente tem de novo a mão do Senhor os protegendo e os livrando. A gente passa pelas mortes de Sara e de Abraão. A gente descobre algumas idades. A gente vê, então, começando já agora a história de Jacó. Jacó ali, então, com sua astúcia, né, com a sua esperteza, comprando o direito de primeiro filho, né, de Esaú. Esaú, sem pensar e sem raciocinar, cansado, com fome, não pensa no que faz e entrega o direito de primogenitude para Jacó. E aí a gente tem a história continuando, a gente vê ali então Jacó pegando esse direito para ele. E Isaac, então, indo para abençoar seus filhos, manda Esaú ir buscar a caça e Rebeca ali intervindo, e Jacó pegando a bênção que era dele, né? Que ele foi esperto e comprou-a na sua juventude, e agora ali naquele momento ele toma a bênção para ele. E a gente terminou então o capítulo 27 vendo Esaú furioso, prometendo matar Jacó assim que o luto pela morte do seu pai terminasse. E aí a gente vê então Rebeca sabendo dessa fúria de Esaú, e ela vai interceder junto a Isaac, e ela usa uma estratégia que, por eles estarem amargurados por causa das esposas de Esaú, ela fala para Isaac, Isaac, seria melhor que Jacó casasse com alguns da nossa descendência. Assim como ele fez, né? Que Abraão foi buscar Rebeca do meio do seu povo. Então, essa é uma estratégia que Deus dá para Rebeca para convencer Isaac de mandar Jacó embora para que ele sobreviva. Então, a gente vai ler agora o capítulo 28 de Gênesis. Eu vou ler o último versículo, o último versículo do 27, porque ele é uma continuação. Ele está continuando ali a fala. Então a gente tem aqui Esaú exaltado, Rebeca frustrada, descobrindo que Esaú quer matar Jacó. Então, no versículo 46 do capítulo 27, está assim: Então Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. 28, versículo 1. Então Isaac chamou Jacó e deu-lhe sua bênção, e lhe ordenou: Não se case com mulher cananeia. Vá a Padã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Olha a bênção de Isaac. Para que você se torne uma comunidade de povos. Então, que através de Jacó, vários povos surjam.
Versículo 4. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão. Qual que é a bênção de Abraão? Multiplicar todos os descendentes da terra. Ter mais filhos do que as estrelas do céu, do que o pó, a areia do mar. Continuando. Para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro. A terra dada por Deus a Abraão. Então, é bem interessante que Isaac, além de derramar a bênção do filho, né, primogênito, ao mandar Jacó para Padã-Arã, ele continua derramando bênção sobre a vida de Jacó. E algo que eu achei bem interessante aqui, que quando quando Isaac manda Jacó para Padã-Arã, para a casa do seu avô, ele pede para casar com uma das filhas de Labão. Então, é interessante porque se você pegar o mapa, Canaã de Arã não é perto. É uma viagemzinha de pelo menos de 30 dias de camelo ali. E ele tinha a informação de que Labão tinha filhas. Lembra que quando Rebeca saiu de lá, ela era nova. E a gente tem aqui uma situação que já está acontecendo com Isaac aí com seus 137 anos, mais ou menos. Então a gente tem uma situação aí com os filhos de Rebeca com 77 anos. Então, e as filhas de Labão, quando a gente vai fazer a conta, por causa do tempo de morte delas, é mais ou menos uma ideia de que elas tinham ali, quando Rebeca morreu, fala que ela tinha 45. Então, quando essa situação aqui aconteceu, elas tinham aí em torno de 20, 25 anos. Elas eram jovens. Então, Isaac e Rebeca estavam cientes do que estava acontecendo em Arã. Então, às vezes a gente a gente começa a contar a história de uma família, igual a gente vê de Abraão, de Isaac agora, vai ver, e não pensa que eles têm contato com os outros que ficaram lá para trás. Mas não, de alguma maneira eles se encontraram, de alguma maneira a história chegou, de alguma maneira alguém veio visitá-los, algo aconteceu. Porque Isaac sabia que Labão tinha filhas. Interessante. E Jacó desobedece, né? Porque ele mandou casar com uma só. Vamos continuar. Versículo 5. Então Isaac despediu Jacó e este foi a Padã-Arã. O Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Então, cara, Esaú só faz coisa errada, né, velho? Ele já casou com cananeias, com hititas, que hititas é como se fosse um povo inferior ao cananeu. Então já é um povo mais baixo ainda. E aquilo já deixava seu pai e sua mãe assim desgostosos disso. E ele, ao ouvir isso, ele falou, cara, ele mandou Jacó casar com alguém que é parente. Então, nesse momento, com certeza, Esaú conhecia seu tio Ismael também.
Olha os laços de famílias que a Bíblia não vai contar porque não é necessário. Mas Esaú conhecia seu tio, com certeza. Como, Éder? Isaac e Ismael, com certeza, juntos enterraram Abraão. Lembra-se que Esaú e Jacó tinha 15 anos quando Abraão faleceu. Então, provavelmente conhecia seu tio. E é interessante, cara, porque olha onde Esaú vai buscar. Eu vou buscar de um parente, fazer como meu pai mandou. Só que em vez de eu buscar dos parentes da minha mãe, porque eu não sou filhinho da mamãe, eu vou buscar dos lados dos parentes do meu pai. E vou buscar daquele parente que é mais rico, do irmão mais velho, né? E ali ele vai lá e busca Malete, que é filho de Ismael. Porque elas eram idólatras, né? Quais? As cananeias lá. Nossa, todo povo, né? Todo povo, depois da torre ali, você começa a perceber que todos. O próprio Terá era idólatra, né? O próprio Terá era ele era fabricante de ídolos. Então a gente tem. Só que ele vai pior, né? Porque Ismael ele foi para o Egito. Lembra que a sua mãe Agar era egípcia. Quando ela sai dali, para onde você acha que ela vai? Para a terra que ela conhece. E então Ismael com certeza casou com alguma egípcia. Com certeza ali. Ele se envolveu com o povo egípcio ali. Pode ser que ele não tenha entrado direto na cidade do faraó ali, mas vivia ali como egípcio. Então a gente começa a ter aqui Esaú buscando casar-se com a filha daquele que, se você parar para pensar, é o inimigo pessoal do seu pai. Porque, cara, se a gente tem até hoje... Era a vingança que ele estava fazendo isso? Ou já fazia parte de uma maldição? Você diz quem está fazendo? O próprio Ismael? É, O Esaú? Esaú. Eu acho que ele foi tolo, Uhum. inocente. Ele quis agradar o pai. Ele estava cometendo um erro atrás do outro. Então, eu acho que Esaú ele é um grande cara que se mostra impulsivo. Eu acho que ele estava querendo agradar o pai, porque a história está contando que ele ouviu o pai fazendo isso. Ele achou assim, cara, se eu casar... Então, meus pais não gostam de mim porque eu casei com essas duas mulheres. Se eu casar com alguém da nossa família, como ele mandou Jacó fazer, talvez ele me abençoe. Só que, cara, ele foi buscar o cara que odeia o pai dele. Porque, se você parar para pensar, Ah, no coração de Ismael, ele foi expulso da convivência com o seu pai por causa de Isaac. E isso é muito nítido, essa fúria de Ismael, que a gente vê até hoje. Até hoje, os descendentes de Ismael, que são os ismaelitas, que são o povo árabe, o povo do Islã, é revoltado e deseja matar o povo hebreu, o povo israelense, até hoje. Então, tipo assim, a amargura no coração de Ismael foi tão grande que perdura até hoje. E Esaú se mas vira com ele. então, porque mesmo ele sabendo que o pai não aprovava, em vez disso ele acrescentou mais, né? Sim. Então, por isso que eu falo que para mim ele foi tolo. Porque ele achou que talvez isso não fosse acontecer. Talvez Ismael, perdão, talvez Isaac não ficasse contando as contendas. Talvez Isaac não contava para Esaú essas coisas que aconteceram. Achou na cabeça, talvez, né? A gente está aqui pensando que pode ter acontecido. Talvez Esaú tenha achado que Ismael foi embora porque precisou ir embora. Talvez a história real do que aconteceu não foi contada a eles. Lembra-se que isso aconteceu ali, cara. Jacó e Esaú nasceram ali quase
não, mais de 50 anos, 45 anos depois que Ismael foi mandado embora, porque foi ali um ano, dois, bem logo que Isaac nasceu, que Sara brigou ali e Ismael foi embora junto com Agar. Então, talvez aquela história não fosse contada. E quando Ismael veio para enterrar o pai, ele só veio para enterrar o pai. Ele não ia ficar ali dentro das tendas de Isaac, criando contenda com os filhos de Isaac. Então, talvez, né, gente, eu não sei, mas talvez Esaú, querendo agradar o pai, foi inocente e trouxe o inimigo para perto, para dentro da própria casa. Vamos continuar? Versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Cara, a gente não presta atenção, mas eu vou trazer um contexto que a própria novela de Gênesis trouxe, e ela pode nos esclarecer algumas coisinhas que não está aqui. Mas agora pensa comigo. A gente vai ver nessa situação que já ocorreu aqui, que Jacó está sozinho, Jacó não tem aonde dormir, e Jacó só tem um vidro de azeite. O que aconteceu? Jacó não saiu correndo de casa. Às vezes a gente tem aquela visão de que como Esaú queria matar Jacó, Jacó saiu fugido, não deu tempo de pegar nada e levar nada. Não. Isaac abençoou Jacó. E Esaú prometeu matar Jacó depois que Isaac morresse. Então, Isaac foi convencido de mandar Jacó para Padan-Aram. Então, quando ele manda Jacó para Padan-Aram, não é algo assim, corre, vai, senão você vai morrer. Não, com certeza mandou servos, com certeza mandou ele num camelo, com certeza mandou ele não sozinho e sem nada. Pô, é uma viagem de 30 dias. Você acha que os pais iam mandar um cara para uma viagem de quase 30 dias a pé, sem alimento, sem nada? Algo aconteceu. E aí a gente traz esse contexto que foi inserido pela novela, que a gente não tem aqui na Bíblia, mas que pode ter acontecido, que é bem interessante, que vai mostrar por que Jacó está sem nada, que é Esaú ter ido perseguir o seu irmão. Ou então, em algum momento, ele pode ter sido assaltado e escapado, mas a chance de Esaú ter ido atrás do irmão para não deixar ele chegar em Harã pode ter acontecido. Lembra-se que Esaú está revoltado. E ele era caçador. Então, com certeza, as amizades dele também não eram tão boas. Então, a gente tem aqui um buraco, né? Que a gente pode dizer, um buraco de tempo que a gente não sabe o que aconteceu. Mas que algo aconteceu para Jacó estar sozinho, sem tenda para dormir, sem comida, sem camelo, sem nada. Então, de alguma maneira, ele perdeu tudo isso, porque eu não acredito que Isaac mandaria Jacó sem esses suprimentos, né? Afinal de contas, Abraão mandou um servo com camelos, e o servo não foi sozinho, foi com certeza com outros servos, porque é uma viagem de 30 dias e uma viagem perigosa, você não pode ir sozinho. Então, a gente tem uma passagem, algo que aconteceu aqui com Jacó, que a gente não sabe, que a Bíblia não relata, mas que algo muito sério aconteceu com ele durante essa viagem. Acho que naquela época lá, como ele ia arrumar uma esposa, eles tinham que levar os dotes, né, para outros. Então eles mandavam bastante riqueza, igual quando foi arrumar para Rebeca. E aí ele chega lá sem dote nenhum, né? Ele chega lá sem nada. Então algo aconteceu, ele perdeu tudo isso no meio do caminho. Foi mesmo.
Versículo 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Aí na sua Bíblia está no plural? Céu? céus está. O meu não. Aqui está céus. Eu também tá céus. Sabe por que eu acho interessante? Quando eu li isso, eu parei, mas não quis falar, mas é assim. Por que céus? Jacó está tendo a visão dos anjos e ele está vendo o Senhor. O Senhor está no terceiro céu e os anjos no segundo. Então essa escada, ele não está atingindo só os anjos, mas está atingindo tudo. Está chegando no trono. Entende? O meu tá céus também. Então essa escada está chegando no trono ao ponto do Senhor estar ali do lado de Jacó. E aí então o Senhor fala com Jacó. Versículo 13. Ao lado dele estava o Senhor. Então no seu sonho, Jacó viu o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você os seus descendentes, darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Glória a Deus. Então, com você, estou... Chegou a mim essa bênção, né? Ah, Chegou a mim essa bênção. que foi Cristo Jesus que veio dele, né? E sabe o que é interessante? Essa bênção que o Senhor está derramando sobre ele é a bênção de Abraão. É a bênção que o próprio Senhor também disse a Abraão. E agora, através de um sonho, ele está abençoando Jacó. Então ele está falando, cara, realmente a bênção vai vir de você. E olha que interessante. Ele fala que eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Lembra quando a gente estava discutindo, falando sobre Sara? Que Sara era considerada filha de Terá, mas às vezes não pode não ser filha de Arã. Arã é o filho que morreu. Porque, só que aí quando Arã morre, ela acaba sendo chamada de filha de Terá por causa do seu parentesco. A gente está vendo aqui a situação. Jacó não é filho de Abraão. Mas o próprio Senhor chamou Jacó de filho de Abraão. E quantas vezes a gente vê os avós chamando os netos de filho? Então aqui também constrói isso dentro dessa cultura aonde não tem essa palavra avô. E sim, é o pai também. É o pai, meu palavra. O ancião daquele povo é aquela pessoa com mais sabedoria, é aquela pessoa a quem eu ouço e obedeço. Então a gente tem aqui, eu achei bem interessante, Deus então falar que de seu pai Abraão. Então, tipo assim, olha, as bênçãos que eu prometi ao seu pai Abraão, as bênçãos que eu prometi a Isaque, eu vou derramar sobre você. E os seus descendentes encherão a terra. E essa bênção que ele está prometendo, ele não está prometendo só a Jacó, mas está prometendo a toda a sua descendência, a todo o seu povo. Versículo 15. Estou com você e cuidarei de você. Cara,
Isso é maravilhoso, porque é o Senhor falando de novo, tipo assim, não temas, eu sou contigo. Ele falou isso para Abraão várias vezes. Ele falou isso para Isaac, quando Isaac teve que sair da sua terra e ir para perto dos filisteus. E agora Jacó está ali perdido, no meio do deserto, sem nada. O Senhor lhe aparece em sonho e fala: eu estou com você, cuidarei de você. Aonde quer que você vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Cara, você já pensou Deus, o Senhor Jesus se apresentando para você e dando esse tipo de promessa? Cara, não tenha medo, vá. Eu cuido de você. Eu sou com você para onde você for. E olha, tenha certeza de que você vai voltar para cá. E quando você voltar, você será abençoado, porque eu estou prometendo. É se agarrar naquilo, velho, e bora para a vida, entendeu? Versículo 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não há outro, senão não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra. Aqui, quantas vezes Deus, né, está conosco, nós não valorizamos, né? Vem o medo, ele tenta querer barrar tudo isso. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E é bem interessante esse negócio de medo, é que aqui temível é de temor, né? Não tem muito a ver com medo. Mas é bem interessante esse negócio de medo, a gente estava conversando ontem sobre a ideia do medo de morrer. Quantas pessoas têm medo de morrer? Quando você está lá fora, vamos colocar dessa forma, é até compreensível, porque você não sabe o seu destino. Mas lá fora, a pessoa fica tão cega que ela esquece dessa parte. Não, mas ela não sabe o seu destino, ela vai continuar vivendo, tem seu medo de morrer, mas quando eu falo assim de lá fora, a pessoa não se preocupa muito, ela tem o medo, mas não sabe por quê, porque muitas acreditam ainda que vão ressuscitar, vão voltar, né? Vão reencarnar. Mas eu fico triste quando um cristão maduro também tem medo de morrer. Eu fico preocupada quando eu escuto um cristão falando que tem medo de morrer. Eu falo, nossa. Ele não está entendendo o evangelho, precisa ser pregado para ele. Uhum. Porque a morte para nós não é o fim, é sim o início de uma vida eterna com Cristo. Ou então você não crê nisso. É alegria. Então o ensino está pela metade. Eu acho interessante que não é fácil você comentar sobre isso, né? A pessoa já fala, ai, já tá agorando, não sei o que tem, você entendeu? Elas têm tanto medo de falar sobre isso que quando você fala, elas te barram. É E, impressionante. geralmente quando você fala isso para um homem, qual que é o medo dele de morrer? Ah, o que vai ser da minha família? O que vai ser da minha esposa e dos meus filhos? Cara, quantos homens, maridos você já viu morrer e os filhos e a esposa continuam vivendo? Vai ser difícil? Lógico que vai. Mas eles vão continuar vivendo. Deus prometeu que vai cuidar, velho. Ele vai cuidar. Eles vão continuar vivendo, vão sobreviver sem você. Vão sentir falta, vão sentir saudade, mas vão continuar vivendo. Ainda corre o risco da sua mulher casar com outro. Você entende? Então, cara, tenha a única certeza que se eu morrer, eu vou para a glória.
78 anos e tá namorando uma uma velhinha de 73. Esses velhos. Ué, os parentes da Márcia, principalmente os homens, não conseguem ficar solteiro, velho. Tipo assim, ó, ela tem tios, tem uns 3 na conta aí que eu conheço, já dos seus 70 anos, bisavós, onde a esposa morre, eles casam de novo. Teve um aí que não durou nem 3 meses sem esposa, velho, já casou com outra. O velho disse que não aguentava ficar sem. Cara, tá. E aí? Não podemos ter medo da morte. Não podemos ter medo do que os espera. Se a gente acredita que a morte nos leva a Deus, que teremos com Ele, seremos ressuscitados e teremos uma vida eterna com Ele, por que temos medo da morte? Outra coisa, o Senhor diz que vamos reconhecer as pessoas, mas não vamos a nossa família que a gente tem aqui não será a nossa família no céu. Uhum, Seremos todos um só. uhum. Então, tipo assim, não fica nesse apego, cara. Não fica nesse apego. Entrega na mão do Senhor, Ele vai cuidar. Ele vai fazer. Afinal de contas, quando você morre, ó, o Diego já contou a história de um sobrinho que, se eu não me engano, que ele tem problema, ele tem dificuldade, e a mãe, né, Diego, se eu não me engano, morre, e todo mundo fica preocupado e agora, o que vai fazer? Vem uma pessoa e pega para cuidar. Essa pessoa também veio a falecer, veio o outro, pegou para cuidar. Então, tipo assim, as pessoas não vão ficar desamparadas, velho. Não adianta. Deus sabe o que faz. Lógico, a gente também não vai viver uma vida louca querendo morrer, né? Não é esse o propósito de Deus. Mas também não precisamos ficar pensando na morte como algo terrível e com medo, declarando medo. É aquilo que a gente leu em Hebreus: quando você tem medo da morte, Satanás está influenciando sua vida. É ele que está colocando esse medo no seu coração e você nem sabe. O medo não vem de Deus, né? Não vem. Então, aqui a gente vê da Jacó, então, percebendo que aquele lugar, eu não acho que é exatamente aquele lugar que é um lugar santo, apesar, mas sim era porque Jacó estava ali. E não é o local como Jacó pensou, que ali era a porta do céu e que ali era um lugar temível. Eu não penso dessa forma. Eu penso que, na verdade, aquilo aconteceu porque Jacó estava ali. Se Jacó tivesse a 10 quilômetros para frente ou 10 quilômetros para trás, ia acontecer do mesmo jeito. Porque Deus precisava tratar Jacó naquele momento. Porque você imagina, provavelmente Jacó era um momento dele de cansaço, um momento que talvez no seu coração ele já estivesse querendo desistir. É um momento que talvez ele já estivesse vendo a própria morte. Eu anotei que Deus apareceu no sonho de Jacó para lembrá-lo de que ele não poderia se aventurar em nenhum lugar sem que Deus o protegesse. Então, eu acredito nisso, que Deus apareceu para Jacó para falar: eu sou contigo, cara, não desiste, vamos que você vai chegar onde você precisa chegar, e ainda tem outra coisa, eu vou te trazer de volta. Viu só? E a gente, às vezes, tem medo de coisas novas, novo Sim. emprego, idade, né? Conhecer novas pessoas e não esquece dessas promessas, esquece de muita coisa. E às vezes é o que Deus quer de você, algo novo. Deus tem E, promessas novas. e é interessante pensar que Deus apareceu para ele e ele fez, né, essa promessa no momento em que ele estava totalmente sem nada, como o Éder falou, né? Ele estava sem servo, ele estava sem suprimento, ele estava sem camelo, ou seja, ele realmente só tinha o céu sobre si e uma pedra embaixo da cabeça, né, por travesseiro. Então, o Senhor, naquele momento mais, de repente, mais difícil ali, o Senhor apareceu e falou: olha, não tema, né? Interessante isso. Talvez se ele tivesse com toda a sua, com todo o seu aparato, vamos dizer assim,
Ele não precisasse nem Ele ia estar. estar seguro com aquelas coisas, seguro, né? Entre aspas, né? É, Ele ia estar seguro. Talvez não valorizaria ou não prestaria tanta atenção, sabe? Estaria clamando em seu coração pela sua própria vida, né? e muitas vezes isso acontece com a gente, né? Deus não permite algumas situações para que a gente lembre de quem nós somos dependentes. Eu vi um comentarista, tô até olhando se tem aqui, não tem. Mas eu achei bem interessante que ele colocou que ele fez uma analogia sobre a pedra onde Jacó descansou sua cabeça, com o que a gente vê lá na frente, quando Jesus fala que ele é a rocha, que ele é a pedra. E ali, o que aquela pedra trouxe a Jacó? Descanso. O que o Senhor traz a nós? Descanso quando confiamos totalmente nele. Refrigério. É bem interessante, cara. Existem várias analogias sobre isso, né? Mas a gente vê então Deus se apresentando. A gente, quando ele vê, é bem interessante a gente pensar assim: quando ele vê a escada com o anjo subindo e descendo, o que você tem? Qual a sua visão disso? Os anjos estão trabalhando o tempo todo. Estão fazendo, só que eu estava ouvindo algo, não lembro de quem que eu ouvi agora, mas ele falando assim: em nenhum lugar da Bíblia fala para você orar por anjo, nem conversar com eles. Paulo fala pior ainda. Paulo fala assim: se um anjo aparecer para você e começar a te passar coisas que não está na Bíblia, repreenda-o. Lembrei algo. Senão a pessoa vai tirar o lugar de Deus, né? Em nenhum momento a Bíblia fala que o anjo veio e deu regras. Sempre fala o anjo do Senhor, que a gente sabe que é o próprio Cristo. E aí o Augusto Nicodemos, ele fala assim: cara, me apareceu um anjo e falou tal coisa assim, assim. Não, ele fala assim: primeira coisa, você tem que falar assim, esse anjo era que anjo? Era do bem ou era do mal? Porque a gente esquece que os demônios são anjos também. Anjos caídos. Você entende? E que muitas vezes fala-se que Satanás se disfarçou em anjo de luz. Uhum. Então, e aí? Por que você está ouvindo o anjo? Não tá certo isso. A pessoa fala para mim, eu vi um anjo, eu já fico, que tipo de anjo? Não, pior não é isso. A pessoa, eu vi Miguel. Então você viu o anjo errado, porque Miguel está sobre Jerusalém. A função dele é lá em Israel. Ele não vai vir aqui no Brasil te apresentar para você. Aqui é outra casta, é outro cara que está aqui, que é sobre o Brasil, que é sobre o arcanjo que está aqui em cima, é outro. Esquece isso. É você começar a ter compreensão das coisas. E é igual a Beth falou: que anjo que você viu? Tem certeza que era um anjo vindo do Senhor? Então precisamos estar sempre atentos, firmados na palavra. Você quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Ponto. Tenha intimidade com ele ao ponto de você ouvir o Espírito Santo de verdade. Mas não fique buscando coisas que a Bíblia não fala para você buscar. Tem um hino que, não sei se é Cassiane que canta, né? Tem anjos voando nesse lugar, você tem que imaginar, nossa, que tipo de anjo, né? É o padre Marcelo Rossi. É. É a Cassiane, não. Ixi. Vamos lá, 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre seu topo. E deu o nome de Betel. Aquele lugar, embora a cidade anterior se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje eu coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Olha que interessante, para a gente pegar o adendo do que a gente estava falando. Ele não tinha nada. Ó, se o Senhor me prover comida e roupa,
Então significa que a única coisa que ele tinha era o azeite que ele acabou de derramar sobre a pedra. Então ele está fazendo vamos colocar assim, um acordo com o Senhor. Olha, se Deus realmente está comigo, como eu ouvi nos meus sonhos, nesta viagem que estou fazendo, promove-me de comida e roupa, porque estou com fome. E provavelmente passando frio. Lembra que a gente está num local que de dia é quente e à noite é frio. E se ele já não tinha tenda, com certeza ele também só estava ali, talvez com a capa dele. Existe esse lugar lá ainda? Marcado. Não sei, tem que jogar no Google e procurar. Com certeza marcado com a rocha, não, porque Betel virou uma cidade, né? Eu tenho uma coisa interessante aqui no livro de estudo aqui, que diz o seguinte, né? Depois que ele derramou o óleo sobre a pedra, fala o seguinte, então fez um voto prometendo que daria o dízimo de toda a sua renda, caso Deus o trouxesse de volta em paz. Votos como esse foram e são costumeiramente feitos por pessoas aflitas, e desde que a pessoa que faz o voto cumpra o voto, o Antigo Testamento não desencoraja. Votos não são necessariamente uma barganha com Deus. Pelo contrário, podem expressar nossa dependência nele. Nem o voto de Jacó foi aqui uma expressão de incredulidade nas promessas que acabou de receber, pois toda oração de petição se baseia na promessa divina de cuidar de nossa necessidade. Que às vezes tem isso, né? As pessoas acham que quando você Tipo jura, né? você está barganhando, né? Falar, então você está fazendo isso com o intuito de ganhar aquilo outro. Não, ele estava, pelo que está aqui, ele cria naquilo que o Senhor tinha acabado de colocar para ele, que cuidaria, mas ele fez de uma forma o seguinte, que ele precisa do Senhor, e ele precisa do Senhor para que ele consiga fazer, para que ele, né, é mais na parte humana nossa é que precisa da ajuda do Senhor, porque o Senhor mesmo, ele já fez a promessa, mas é nós que precisamos, na verdade, do Senhor. É que ali ele entendeu, né, que ele estava dependente do Senhor ali naquele momento. Só dependia do Senhor, mais ninguém. Pela situação que ele estava passando ali, né, chegou naquele lugar, que ele só tinha aquela pedra, né, onde ele derramou o azeite, né, só tinha um pouco de azeite. Né? Ele derramou o azeite sobre a pedra, ele fez aquele, né, não tinha nada, estava sem nada, até com fome ele estava. Mas você percebe que o voto de Jacó tem o e se? Sim, sim. Se eu certamente te darei o dízimo se o Senhor é comigo mesmo, se o Senhor me prover comida, se o Senhor me prover roupa, se o Senhor me levar com segurança e me levar de volta para casa. Ele não estava crendo no cuidado de Deus, ele quis. Eu tenho aqui um comentário que fala assim, o voto de Jacó sugere possivelmente que ele ainda não estava plenamente empenhado em servir ao Senhor. Sim. Começando a descobrir ao Senhor. Aí ele começa a barganhar. Conhecendo o Senhor, ele estava começando a conhecer o Senhor. E ele coloca assim também, suas palavras sugerem que ele não tem uma fé verdadeira pessoal em Deus. Essa ambivalência pode sugerir a razão de um próximo encontro de Jacó com Deus em Peniel. Então Jacó realmente se entrega ao Senhor com aquela luta que ele tem com o Senhor. Aqui, de tudo que for acontecer com ele vai falar, Deus só cumpriu porque eu, né, por conta do se que eu fiz, tal, se me abençoar, eu vou fazer isso. E não era, Deus não estava abençoando por conta disso. Deus não faz essa troca.
Pois é. É porque você disse que vai me devolver o dízimo, que eu vou te abençoar. Não é esse o sentido. Eu vou te abençoar porque você está me servindo, porque eu prometi que eu vou abençoar. É aquela história. Quando Deus faz o pacto com Abraão, só Deus entra no pacto. Abraão não entra no pacto, porque Deus sabia que Abraão seria falho como homem. E aí aqui a gente tem algo assim, Deus prometendo. Agora, eu vou fazer uma pergunta bem legal. Aonde Jacó devolve o dízimo? Vocês conseguem ter uma noção? Jacó é abençoado, né? Jacó paga o preço pelo que ele fez. Assim como ele rouba de Esaú, ele é roubado por Labão. Ele paga o preço com anos de trabalho. E aí, depois de 20 anos, ele sai de Harã rico, com gados, esposa, família e bens e servos. Ele prospera nesses últimos 6 anos. Mas em nenhum momento a Bíblia fala assim, agora Jacó foi lá e cumpriu a promessa porque ele voltou para a casa de seu pai e devolveu o dízimo. Devolveu para quem? Não? Ninguém? Sabe qual que é o momento? Essa é uma boa pergunta. Sabe o momento que eu vejo que Jacó devolve o dízimo? Quando ele dá as coisas dele para Esaú. Como assim? Ele não dá a coisa dele para Esaú? Pedidos de perdão? Naquele momento eu vejo ele devolvendo tudo que ele ganhou. A maneira dele pedir perdão ali é o momento que mais aparenta. Não fala essa palavra. Isso que eu tô tentando interpretar algo que pode ter acontecido. É nesse momento que é devolvido aquilo que ele tomou. É porque ele ia devolver para quem? Entendeu? Faz. Assim como Abraão dá para Abimeleque. Abimeleque não é Melquisedeque. Só que você já percebeu que naquele momento Abraão não dá o dízimo do que ele tinha, e sim do que ele acabou de conquistar? Então ele dá um dízimo de algo que não era dele. E aqui a gente tem Jacó devolvendo aquilo que ganhou para seu irmão. É como se ele tivesse, agora que eu estou voltando para casa, minha maneira de mostrar que Deus esteve comigo esse tempo todo. E a gente vê na história que Esaú ainda tenta recusar, né? Mas a gente sabe que Jacó, a maior riqueza dele nem tinha a ver tanto com os bens, e sim com sua família, né? Que era gigante. Fechou, gente? Mais alguma coisa? Então a gente... Achei que estava cedo, mas o horário tá certo. Então a gente finaliza aqui mais uma leitura, mais um capítulo. É maravilhoso a gente ver o agir do Senhor sobre a vida, né, dessas pessoas, sobre essas histórias e principalmente sobre as nossas, né? E detalhe, né, que a gente passa batido. Jacó estava com fome, com frio, aos 77 anos, sozinho no deserto. E lembra que Jacó não era caçador. Eu acho que eu tô travado. Jacó não era caçador, cara. Jacó, então, não sabia se virar no campo igual o irmão dele. Jacó é o filhinho da mamãe criado dentro da tenda. Então, você imagina as dificuldades que ele não passou nessa viagem. Então, que a gente possa aprender a viver e confiar plenamente no Senhor. Fechou? Vamos orar, então, para a gente estar finalizando. Hoje eu não vou pedir, não. Quem sentir no coração aí, fique à vontade. Pai querido, obrigado por esse momento.
pela tua palavra. Louvado, engrandecido seja o teu nome por tudo quanto tu és. Ó Espírito Santo de Deus, faz-nos lembrar do dia a dia, nas nossas atitudes, tudo que é, Senhor, que possamos aplicá-la na nossa vida. Que essa palavra esteja cravada em nossos corações, na nossa testa, que possamos vivê-la. Confiar no Senhor. Nós possamos confiar no Senhor independente de qualquer circunstância. Nada de troca, barganha. Que o Senhor seja tudo nas nossas vidas. Abençoa cada um aqui, ó Pai, cada família representada. Cai por terra toda a retaliação do inimigo, toda hostes infernais, toda seta maligna lançada contra as nossas vidas, no nome de Jesus. Dá-nos um dia abençoado, que possamos receber as bênçãos das tuas mãos e também abençoar outras pessoas com o que tu nos proporcionaste, ó Pai. E lembrando que o Senhor é dono de todas as coisas. É o Senhor quem governa as nossas vidas, o nosso viver. Guarda-nos, ó Pai. Louvamos e te bendizemos pelas tuas misericórdias. Glória a ti, ó Pai. Prepara-nos para o grande momento. Maranata, vem Jesus. Aleluia. Porque é teu. Toda a honra e toda a glória, todo o poder. Assim na terra como nos céus. Em nome poderoso de Jesus, essa é a minha oração. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo e é maravilhoso ver o cuidado de Deus em seus detalhes. Que Deus possa te abençoar e que você possa estar cheio da presença do Senhor e que você possa ter cada vez mais sede da palavra de Deus.